Vamos agora para a aula ensinando sobre os estágios do atendimento obrigatório do seu agente de IA. Isso aqui é uma coisa muito importante, então gostaria que você desse bastante atenção para isso. Mesmo que o seu agente de IA possua um fluxo de atendimento, ou seja, uma noção como ele deve seguir, pode ser que desse fluxo algo seja obrigatório do seu agente de IA fazer, e isso será configurado aqui no estágio. Então perceba que nesse estágio de exemplo, eu tenho basicamente os mesmos itens, né, aqui do meu fluxo de atendimento, que eu quero que ele sempre percorra dessa forma. Então eu tenho aqui as boas-vindas e a identificação, a qualificação do lead, a qualificação de nível, no caso do nível aqui de inglês, né? A apresentação e a finalização. Então isso aqui você pode criar esses estágios da forma que quiser, quantos quiser, da forma que quiser. Ah, Joel, ao identificar que meu cliente ele está na busca de um produto X, eu quero que ele obrigatoriamente faça algumas perguntas ou dê algumas instruções ou faça tal coisa. Ele pode criar os estágios aqui. Para um outro produto, para um outro serviço totalmente diferente, pode ser criado tudo aqui. Então vamos entender isso aqui na prática. A primeira coisa que você deve fazer é definir os parâmetros, ou seja, as variáveis. Nesse caso, desse exemplo da escola de inglês, quais são as variáveis? Eu preciso coletar o nome do cliente, eu preciso coletar o telefone? Não preciso, isso aqui não precisa, então eu vou até apagar aqui depois. Mas eu preciso coletar a idade, qual o nível e se o cliente tem interesse no agendamento e qual o custo de interesse. Então, são essas variáveis que o meu agente precisa coletar. Se você vende, como eu dei o exemplo, um imóvel, qual que é a variável, por exemplo, bairro, a variável faixa de preço, a variável renda. Se você, por exemplo, tem uma clínica de estética, a variável, por exemplo, qual que é o tratamento, a variável, por exemplo, qual que é o horário que ele gostaria, enfim. Quais são as variáveis? O que significa essa variável? Exatamente aquele item obrigatório que o seu agente de IA precisa coletar para que ele dê sequência no atendimento, ou agende, ou envie para o seu cliente algo. Então, está clara a questão do que são as variáveis? Então, primeiro pode fazer a criação de todas elas aqui. Feito isso, vamos entender aqui o exemplo da variável de boas-vindas. O estágio está ativo, sempre deixar claro aqui, né? Quais são as condições? Os estágios serão selecionados com base na condição definida e não na ordem que aparece na lista. Então, o que eu quero dizer com isso daqui? Existe uma condição que o seu agente precisa coletar, então não necessariamente ele irá seguir essa ordem. Em algum determinado momento, por exemplo, vamos supor que a pessoa ela já chegou falando: olá, tudo bem? Eu tenho 50 anos de idade, eu posso fazer curso de inglês? Então ele automaticamente já coletou a variável idade, ele não vai precisar perguntar isso depois. Ou seja, não necessariamente ela já precisa seguir aquela ordem do fluxo. Vamos supor, então, que a pessoa ela chegou assim: olá, estou procurando curso de inglês para minha filha de 15 anos de idade. Então, olha a quantidade de variáveis que já foram coletadas automaticamente, que o curso é para outra pessoa, a idade dessa outra pessoa, certo? Então, é isso que quer dizer. Então, continuando aqui, o nome do estágio, né, para identificar aqui, que é o de boas-vindas. Condição geral para o estágio ser escolhido, no início da conversa ou o primeiro contato do lead. Quais são as outras funcionalidades que nós temos aqui? Dados obrigatórios para que o estágio seja escolhido, é opcional. Então, aqui tem várias outras funcionalidades que você precisa obrigatoriamente que ele colete essas informações, então você adiciona aqui. Follow-up, isso daqui é uma funcionalidade muito interessante. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor, e acontece muito, todo mundo que faz anúncio na internet sabe disso. Vamos supor que a pessoa ela viu meu anúncio, clicou, falou lá: olá, gostaria de saber do curso de inglês. E a pessoa simplesmente sumiu. Aí deu a mensagem de saudação: olá, tudo bem, qual que é o seu nome? A pessoa simplesmente não respondeu. O que é o follow-up? É fazer com que o agente de IA chame novamente aquele cliente. Então você pode adicionar uma regra aqui, ó. Qual que é o nome de follow-up? Vamos supor, primeiro contato, depois da última mensagem do usuário. E quanto tempo depois? Vamos supor então que a pessoa ela me chamou,
às 10 horas da manhã, sumiu. Eu quero que a IA chame ela depois de 2 horas. Certo? E a mensagem de novo. Olá, tudo bem? Pergunte de novo para a pessoa. Definiu. A pessoa não respondeu. Eu vou criar um segundo follow-up depois de 24 horas. Por exemplo, vou colocar aqui. Depois de um dia. Olá, você ainda tem dúvidas? Você ainda gostaria de saber mais sobre o curso? Ou seja, para quem principalmente faz anúncio, sabe que às vezes as pessoas chamam e depois às vezes não tem tempo de continuar a conversa ou até mesmo esquece, então você pode automatizar esse processo de follow-up, ou seja, chamar depois de 2 horas, chamar depois de um dia, depois de 3 dias e assim por diante. Então, tem essas regras. Quais são as ações aqui que esse agente precisa fazer nesse estágio? Coletar o nome da pessoa. Então, se a pessoa ela chamou, olá, tudo bem? Gostaria de saber sobre o curso. A IA foi lá e falou, olá, seja bem-vindo, qual é o seu nome? E a pessoa não respondeu. E coletar o nome da pessoa é uma coisa obrigatória. Depois, durante a conversa, a IA vai ter que voltar nesse estágio e coletar o nome da pessoa. Vamos supor que a pessoa já falou sobre os cursos, a metodologia e tal, tudo mais. E aí, a partir de agora, a IA sabe que para dar sequência, por exemplo, um agendamento final, ela precisa de coletar o nome. Então, ela vai voltar nesse estágio e vai perguntar, por favor, me fala o seu nome, certo? Então, tá aqui. Tem uma variável aqui errada que eu vou até utilizar como exemplo, caso vocês percebam um erro, que é coletar, por exemplo, o telefone. Não tem a menor necessidade de coletar o telefone, porque o telefone já está lá. Mas eu vou deixar aqui, neste exemplo, certo? Para depois mostrar como, caso você coloque uma variável errada, onde você quer que colete. Qual é a outra funcionalidade que o estágio pode fazer? Ele pode chamar uma API, ou seja, conectar com algum outro sistema seu. Ele pode enviar arquivos. Lembrando que os arquivos, no momento disponíveis que a gente consegue enviar automaticamente, são arquivos de imagem PNG, JPEG ou um PDF. E o tamanho máximo de 5 MB. Então, o que quer dizer isso? Vamos supor que eu tenho uma tabela aqui de horários, por exemplo. E aqui na parte de apresentação ou de interesse, enfim, ele identificou que ao invés do meu agente de IA mandar por escrito os horários que tem disponível, vamos supor que eu queira mandar um PDF, ou com uma proposta, ou com horários, ou com a apresentação da sua empresa. Então você pode enviar, nesse momento do estágio em específico, ele irá coletar, por exemplo, o nome e já irá enviar aqui o PDF. E o mais importante aqui, que são as instruções finais para o seu agente de IA responder o usuário. Então, nesse estágio de boas-vindas, como é que ele tem que responder? Cumprimente calorosamente usando o nome do lead, vou voltar aqui para o usuário, como vocês sabem que eu gosto sempre dessa forma. Agradeça o interesse na escola e pergunte a idade da pessoa que fará o curso, se for para ele mesmo ou para o filho. É isso, pessoal, bem simples, uma instrução que você está dando para o seu funcionário, para o seu agente. O que ele quer que faça nesse momento aqui. Um outro exemplo aqui que era qualificação da idade. Né? Coloquei o título aqui, dados básicos para serem coletados. Mas a idade ainda não foi coletada. Preciso coletar a idade aqui. Ó. Confirme se entendeu corretamente a idade, faça a classificação interna. Aquela mesma instrução que foi dada antes. Até 18 anos é criança, mais 18 é adulto. Pergunte sobre o nível de inglês. Então, nessa fase aqui, ele tem que coletar essas informações e saber o nível de inglês. Nesse do nível, da qualificação do nível, saber que nível que o cliente ele tem. Ou seja, se ele está no básico, intermediário, avançado, se o cliente não soube responder. E a instrução para a IA. Confirme, né, o nível do interessado, mencione que temos teste de nivelamento. Perceba que é bem próximo ao fluxo de atendimento. Apresentação de interesse. Identificou todas as informações. Destaque os diferenciais da escola, as vantagens, benefícios do produto, do seu serviço. Informe a localização. Faça isso, faça tal coisa. E, por último, a finalização. Bom, pessoal, isso aqui, os estágios são coisas bem simples, são instruções bem claras, também bem instrutivas. Você pode sempre clicar aqui em adicionar alguma coisa. Clicou, adicionou um follow-up, faz um teste, deu certo, muda as instruções, cria novas variáveis.
Ah, Joel, eu tenho muitos produtos, tenho muitos serviços, não tem problema, pessoal. Cria tudo certinho, tudo bem organizado, que o seu agente de IA com certeza irá fazer o atendimento impecável para você, certo? E como eu deixei claro, você pode criar quantos estágios quiser, quantas variáveis quiser e vai dando as instruções. Na próxima aula, para finalizar, eu vou ensinar duas coisas. Uma, como testar o seu agente de IA antes de colocar ele na produção, ou seja, no momento para ele atender seus clientes, e também como conectar ele. Ok? Vamos lá para a próxima aula.